Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vetores. Mais especificamente, nós vamos ver o que é um vetor, como nós podemos representar um vetor geometricamente, como nós podemos denotar um vetor e como nós fazemos a operação de soma de vetores e a operação de multiplicação de um vetor por um escalar. Antes de nós iniciarmos e de eu falar para vocês o que é um vetor, nós precisamos diferenciar o que são as grandezas escalares das grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que podem ser completamente definidas por um número. Nós temos ali alguns exemplos, como o comprimento, área, volume, dentre outros exemplos. Já as grandezas vetoriais não podem ser completamente definidas por um número. Para determinar as grandezas vetoriais, nós precisamos de um número, mas também precisamos de uma direção e de um sentido, como é o caso dos exemplos como força, deslocamento, velocidade, dentre outros. Então, para representar as grandezas vetoriais, nós vamos precisar dos vetores. Basicamente, um vetor é uma combinação de um comprimento, que vai ser um número real positivo, uma direção e um sentido. Para nós representarmos um vetor de forma geométrica, nós usamos um segmento orientado, porque um segmento orientado tem as características comprimento, direção e sentido, que vão representar o comprimento, a direção e o sentido do vetor. Nesse caso, nós temos aqui o desenho de um segmento orientado que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, e esse segmento orientado representa um vetor. O vetor que esse segmento orientado representa tem comprimento igual ao comprimento desse segmento orientado, direção igual à direção desse segmento orientado e sentido igual ao sentido desse segmento orientado, no caso de A para B. Eu posso ter outros segmentos orientados que têm as mesmas características do segmento orientado a B. Todos esses segmentos orientados que estão desenhados ali têm as mesmas características. Eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, todos eles representam o mesmo vetor. E eu poderia ter ainda outros segmentos orientados desenhados ali com as mesmas características que também representariam o mesmo vetor. Portanto, um vetor ele pode ser representado por infinitos segmentos orientados, desde que todos tenham o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Para nós denotarmos um vetor, se nós formos considerar especificamente o representante desse vetor como sendo o segmento orientado AB, então eu posso usar a notação AB com uma seta aqui em cima, e isso indica que nós estamos falando do vetor representado pelo segmento orientado AB. Se eu não for especificar qual o segmento orientado vai representar o vetor, se puder ser qualquer um desses que tem a mesma característica de comprimento, direção e sentido, então eu posso simplesmente usar uma letra minúscula. No caso aqui, foi usada a letra V com a seta em cima, e isso denota para nós o vetor V. Para representar o vetor V, nós podemos usar qualquer segmento orientado que tenha o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor V. Alguns vetores são definidos e nós vamos ver aqui as definições de vetor nulo e vetor oposto. Um vetor nulo é um vetor representado por um segmento orientado nulo, ou um vetor que tem comprimento igual a zero. Então, se a gente for representar o vetor nulo por um segmento orientado, a origem e a extremidade desse segmento vão estar no mesmo ponto, e isso representa geometricamente o vetor nulo. A notação para o vetor nulo é o zero com a seta aqui em cima, e essa é a notação para o vetor nulo, que é um vetor com comprimento igual a zero. Consequentemente, o vetor nulo não tem direção e nem sentido. Além disso, se nós tivermos um vetor V, nós podemos definir o oposto do vetor V. Se o vetor V tem um determinado comprimento, direção e sentido,
O oposto do vetor v vai ter o mesmo comprimento, a mesma direção, porém o sentido vai ser contrário. E nós denotamos o oposto do vetor v por menos v. Observem ali, então, que os vetores v e menos v têm o mesmo comprimento, a mesma direção, porém têm sentidos contrários, então eles são chamados de vetores opostos. Um é o oposto do outro. Vamos ver agora como fazer operações com vetores. Vamos falar primeiramente da soma de vetores. Quando nós vamos fazer soma de vetores, nós temos que levar em consideração o comprimento, a direção e o sentido dos vetores que nós vamos somar. Então, vamos considerar os vetores u e v que estão mostrados aí nas figuras. Primeiramente, nós vamos obter a soma dos vetores u e v. A soma dos vetores u e v vai resultar em um vetor u mais v que pode ser obtido da seguinte maneira. Primeiramente, a gente desenha o vetor u. Observem que foi desenhado ali um segmento orientado com as características de comprimento, direção e sentido iguais ao vetor u que foi dado. Na sequência, eu vou acrescentar no desenho o outro vetor da soma, que é o vetor v. E eu vou fazer isso de modo que a origem do vetor v coincida com a extremidade do vetor u. Então, aqui onde está a extremidade do vetor u é onde eu vou colocar a origem do vetor v que eu vou desenhar. Feito isso, eu posso obter o vetor resultante u mais v dessa soma, e esse vetor resultante vai ter origem na origem do vetor u e extremidade na extremidade do vetor v. Esse em azul é o vetor u mais v. Se nós quiséssemos fazer a subtração dos vetores u menos v, então, para fazer uma subtração u menos v, na verdade, nós vamos usar aqui um artifício de que nós podemos escrever u menos v como sendo u mais o oposto do v. E acabamos recaindo numa adição de vetores. Então, primeiramente, eu vou colocar o primeiro vetor, que é o vetor u. E agora, a partir da extremidade do vetor u, eu vou desenhar o próximo vetor, que é o vetor menos v. Lembrem-se que o vetor menos v é o oposto do vetor v. É o vetor que tem o mesmo comprimento do vetor v, a mesma direção do vetor v, porém sentido contrário ao sentido do vetor v. Então, tá ali o vetor menos v desenhado com origem na extremidade do vetor u. O resultado de nós fazermos a soma u mais o menos v vai ter origem na origem do vetor u e extremidade na extremidade do menos v. Então, ali nós temos o vetor u somado com o oposto do v, que na realidade é a diferença u menos v. Para soma de vetores, nós temos as seguintes propriedades. Vale a comutatividade da soma. Então, somarmos um vetor u com um vetor v é o mesmo que somarmos o vetor v com o vetor u. Vale a associatividade da soma, ou seja, somarmos o resultante de u mais v com o vetor w é o mesmo que somarmos o vetor u com o resultante da soma de v e w. Existe um elemento neutro da soma, que é o vetor nulo, porque se eu somar um vetor u com o vetor nulo, o resultado é o próprio vetor u. E também existe o elemento oposto, porque se eu somar o vetor u com o seu oposto, que é o menos u, o resultado é o vetor nulo. Agora, vamos ver uma outra operação que nós podemos fazer, que é a de multiplicação de um vetor por um escalar. Quando nós multiplicamos um vetor por um escalar, nós vamos multiplicar um vetor por um número. O resultado dessa operação vai ser um vetor que vai ter comprimento igual ao comprimento do vetor que a gente está multiplicando, vezes o módulo do número que nós estamos multiplicando aquele vetor por ele. A direção do vetor resultante vai ser a mesma direção do vetor original. E o sentido do vetor resultante
vai ser o mesmo sentido do vetor original se nós multiplicarmos o vetor por um número positivo, ou vai ser contrário ao sentido do vetor original se nós multiplicarmos o vetor por um número negativo. Vamos supor que nós tenhamos aqui um vetor v com as características de comprimento, direção e sentido mostradas na figura. E nós vamos multiplicar esse vetor v por 2. O resultante vai ser um vetor que tem comprimento igual ao comprimento do vetor v multiplicado por 2, tem direção igual à direção do vetor v, e tem sentido igual ao sentido do vetor v, porque eu multipliquei o vetor v por 2, que é um número positivo. Se nós fôssemos obter o vetor menos 2v, então o resultante será um vetor cujo comprimento vai ser igual ao comprimento do vetor v multiplicado por 2. A direção vai ser a mesma direção do vetor v, mas o sentido vai ser contrário ao sentido do vetor v, porque nós multiplicamos o vetor v por menos 2, que é um número negativo. Temos mais um exemplo aqui, onde nós temos o meio v, que é obtido multiplicando o vetor v por meio. O resultante é um vetor que tem comprimento igual ao comprimento do vetor v multiplicado por meio, tem direção igual à direção do vetor v, e tem sentido também igual ao sentido do vetor v, porque nós multiplicamos o vetor v por meio, que é um número positivo. Se nós tivéssemos multiplicado o vetor v por menos meio, o resultante será o vetor menos meio v, que está mostrado agora ali na figura, e ele tem comprimento igual ao comprimento do vetor v multiplicado por meio, direção igual à direção do vetor v, e sentido contrário ao sentido do vetor v, porque nós multiplicamos o vetor v por menos meio, que é um número negativo. E por fim, temos aqui a representação do menos 1v, que é obtido multiplicando o vetor v por menos 1. O resultante tem comprimento igual ao comprimento do v multiplicado por 1, então o comprimento é o mesmo comprimento do v. A direção é a mesma direção do v, mas o sentido é contrário ao sentido do v, porque nós multiplicamos o v por menos 1, que é um número negativo. Vocês devem se lembrar que o menos 1v é o menos v, o oposto do vetor v. Então, o vetor v e o menos v são opostos, têm o mesmo comprimento, a mesma direção, mas sentidos contrários. Do mesmo modo que nessa figura nós também podemos ver que o 2v e o menos 2v são opostos, e o meio v e menos meio v também são opostos um do outro. Para a multiplicação de vetor por escalar, valem as seguintes propriedades. Se nós tivermos os vetores u, v e w e os números a e b, então vale a primeira propriedade, que é a distributividade em relação à soma dos vetores. Se nós fizermos um número real a multiplicado pelo resultante de u mais v, isso vai ser igual a multiplicar o vetor u por a e somar com o vetor v multiplicado por a. A propriedade 2 fala da distributividade em relação à soma dos escalares. Se nós somarmos a mais b e multiplicarmos por um vetor v, isto é o mesmo que multiplicar a pelo vetor v e somar com b multiplicado pelo vetor v. A terceira propriedade fala da associatividade da multiplicação por escalar. Então, se nós tivermos o vetor v multiplicado por um escalar b multiplicado por um escalar a, isso é o mesmo que ter o vetor v multiplicado pelo produto dos escalares a e b, ou ter o vetor v multiplicado por a e depois multiplicado por b. E, por fim, a última propriedade fala da existência do elemento neutro da multiplicação de vetor por escalar, visto que se nós multiplicarmos o vetor v por 1, o resultado é o próprio vetor v. Para finalizar esse vídeo, nós vamos ver aqui um exemplo que envolve as operações com vetores, as operações que nós vimos hoje, de soma e multiplicação por escalar. Então, são dados aqui 3 vetores, u, v e w, e nós vamos construir o vetor 2u menos 3v mais meio w. Esse vetor resultante da expressão 2u menos 3v mais meio w, ele vai ser obtido, então, somando o vetor 2u com o menos 3v
com o meio W. Então, nós vamos começar pelo vetor 2U. O vetor 2U vai ser um vetor obtido multiplicando o vetor U por 2. Então, o vetor 2U vai ter comprimento igual ao comprimento do vetor U multiplicado por 2, vai ter direção igual à direção do vetor U, e vai ter sentido igual ao sentido do vetor U, porque nós multiplicamos o vetor U por 2, que é um número positivo. Agora, a partir da extremidade do vetor U, nós vamos acrescentar o próximo vetor, que é o vetor menos 3V. O vetor menos 3V é obtido multiplicando o vetor V por menos 3. Então, o resultante vai ser o vetor menos 3V, que tem comprimento igual ao comprimento do vetor V multiplicado por 3, que tem a mesma direção do vetor V, mas que tem sentido contrário ao sentido do vetor V, visto que nós multiplicamos o vetor V por menos 3, que é um número negativo. A partir da extremidade desse vetor menos 3V que está desenhado aqui, nós vamos desenhar o vetor meio W. O vetor meio W é obtido multiplicando o vetor W por meio, então ele vai ter comprimento igual ao comprimento do vetor W multiplicado por meio, ele vai ter direção igual à direção do vetor W e sentido também igual ao sentido do vetor W, porque foi obtido multiplicando o vetor W por meio, que é um número positivo. Estão ali os três vetores que nós estamos somando, o 2U com o menos 3V com o meio W, desenhados em sequência, né? Primeiro o 2U, a partir da extremidade do 2U está desenhado o menos 3V, a partir da extremidade do menos 3V está desenhado o meio W. O vetor resultante, que vai ser o 2U menos 3V mais meio W, ele vai ter origem na origem do vetor 2U e extremidade lá na extremidade do vetor meio W. Esse em azul é o resultado, é o vetor resultante da expressão 2U menos 3V mais meio W. Pessoal, por hoje esta é a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós falaremos dos vetores no plano.